Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui no templo, não importa que vazio de pessoas, mas cheios da presença de Deus. E você aí na sua casa também, buscando, orando e querendo cada vez mais receber a palavra do nosso Deus e Pai, para que nós possamos, cheios do Espírito Santo, passar todo esse período de carência, de contato, períodos de poder trabalhar uma carência até física que tem feito muita falta para nós, mas nunca vamos poder dizer que estamos sem Deus, ou que Deus não está nos ouvindo, ou que Deus não está pertinho. É isso aí que eu quero meditar com você hoje, neste início de culto. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 10 até o versículo 13. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, me creiais e entendais que sou eu mesmo. Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que coisa tremenda. Quando você está lendo esse pequeno trecho que nós acabamos de ler, gente, que coisa linda. Olha o que ele está dizendo. Ele está nos chamando e está dizendo, olha, você é minha testemunha. Ou seja, você já me conhece, você já viu o meu agir, você sabe que eu te escolhi para que você vá e dê fruto. Não importa, você pode até estar dando fruto mesmo aí quietinho na sua casa, mesmo sem poder falar, chegar perto de alguém. Você pode falar, mídia social, telefone, mas você tem que lembrar, você tem um chamado, você foi escolhido por Deus para ser a testemunha dele. E ele continua dizendo que ele é quem ele é, eu sou mesmo, ele é aquele que sempre foi, sempre será. Antes que houvesse dia, ele já era. Coisa tremenda. A maior dificuldade que eu tenho, quando eu penso em Deus, é esse sentido de infinito. Porque diz a palavra do Senhor, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu já não entendo quanto mais de eternidade a eternidade. Mas isso só pode trazer para nós, não assim, nossa, então, não, isso só traz segurança. Ele sempre foi, ele é, ele sempre será, ele sempre fará o que ele sempre fez. E o que ele fez? Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. E a Bíblia diz que, apesar dele ser santo, ele te escolheu e me escolheu. E então ele está dizendo aqui, olha, eu, o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Sabe, queridos, eu peguei essa passagem porque quando a gente pensa no Salvador, a gente pensa na nossa vida sendo alcançada por pura graça e sendo salvos da condenação eterna. E realmente representa isso. Mas quando ele está dizendo, eu anunciei a salvação, realizei-a e fiz ouvir, ele está dizendo, olha, tudo partiu de mim. Eu fiz, depois eu fiz com que isso também chegasse até vocês, para que vocês fossem alcançados por esta graça, mas ele está sempre dizendo, eu sou o Salvador, eu anunciei a salvação. Sabe por que eu trouxe essa palavra? Em dias onde a gente tem ficado com tanto medo, será que eu vou pegar esse vírus? Será que isso vai atingir algum dos meus familiares? Será que, queridos, você tem um Salvador. Não pense em Deus simplesmente como aquele que te salvou da ira eterna, do juízo. Não pense em Deus como aquele que simplesmente quer passar a eternidade contigo. Ele é o nosso Salvador. A nossa parte, para que saibais, para que creais e entendais que eu sou o mesmo. Simples assim. Nós precisamos saber, conhecer, crer, e o resto ele faz.
É por isso que nós, entrando hoje na tua casa, através dessa mídia social, nós queremos com certeza te levar a palavra do Senhor e já começando para trazer mais uma meditação, mais um ensinamento, termos mais um culto diante desse Deus lindo, esse Deus santo, esse Deus que nos chamou, nos atraiu e se revela como Salvador, que eu te convido agora. Vamos orar? Pai amado e querido, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa. É tua casa, Senhor. A igreja somos nós. O Senhor sempre está conosco. E nós estamos aqui, Senhor, buscando a tua face, na dependência do Senhor para todas as coisas. Não apenas, Senhor, naquilo que nos diz respeito com relação à nossa vida eterna. Mas, Senhor, nós cremos, salva-nos, Senhor, em todas as áreas, Pai, salva-nos do inimigo, salva-nos desse vírus, Pai, salva-nos, Senhor, dessa tentativa que entre na nossa casa divisão, separação, que entre na nossa casa todo tipo de relacionamento quebrado, que entre na nossa casa adultério, salva-nos, Senhor, faz, Senhor, com que a gente possa experimentar o seu novo, o seu constante, o seu atuar nestes dias que se chamam hoje, Pai, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode todas as coisas, e como muito bem terminou essa passagem, quando o Senhor termina dizendo, agindo eu, quem impedirá? Pai, nós te pedimos, Pai, dê ordem a teus anjos e haja a nosso favor. Haja em favor da tua igreja, tua noiva, que se reúne hoje, agora, através desta mídia social, para que nós possamos, Senhor, experimentar o teu cuidado, o teu carinho, a tua proteção. Como diz a tua palavra, tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim coloca a tua mão. Nós cremos, Pai, e nós queremos dizer, Senhor, que nós te adoramos, nós te exaltamos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que o nosso coração esteja prostrado diante de ti, Pai, para que nós possamos, em nome de Jesus, experimentar essa plenitude que o Senhor já nos promete, mesmo em tempos de vírus, em tempos de reclusão, mas nós queremos experimentar a tua comunhão. Recebe, fica conosco, papai, recebendo louvor e adoração em nome de Jesus. Amém. Com certeza a melhor entrega foi a entrega do seu coração para Jesus. Nesse momento, sinta a presença de Jesus na sua casa. Sinta a presença desse Deus maravilhoso. Amém? Te entregar meu coração foi a mera decisão. Trouxe vida eterna, deu-me salvação. Nova criatura sou, tudo novo se formou, e hoje tenho vida plena em ti, Jesus. Tu és digno de louvor, da minha vida é Senhor, e já não sou mais eu quem vivo, o Senhor que vive em mim. Teu poder me transformou, em ti sou mais que vencedor, e nada vai me separar do teu infinito amor, seguro estou. Sinta a segurança de Jesus na sua casa. Sinta esse amor de Jesus. Sinta a proteção de Jesus na sua casa. Ele nos ama. Te entregar meu coração foi a melhor decisão. Trouxe vida eterna, deu-me salvação. Nova criatura sou,
tudo novo se formou e hoje tenho vida plena em ti, Jesus. Obrigada, Jesus. Tu és digno de louvor, na minha vida é Senhor, e já não sou mais eu quem vivo, o Senhor que vive em mim. Seu poder me transformou, em ti sou mais que vencedor, e nada vai me separar do teu infinito amor. Seguro estou. Seguro estamos nos braços de Jesus. Nada vai nos separar de Jesus. Nada vai nos separar do amor de Jesus. Tu és digno de louvor, da minha vida é Senhor, e já não sou mais eu quem vivo, o Senhor que vive em mim. Teu poder me transformou, em ti sou mais que vencedor, e nada vai me separar do teu infinito amor. Seguro estou. Seguro estou. Seguro estamos nos braços de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele vai nos proteger.
adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Bom, hora dos nossos dízimos e ofertas. E hoje eu quero meditar com você um pouquinho sobre o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, 9 e 10. Diz a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, queridos, enquanto eu estava lendo essa passagem, eu fui até um dicionário, porque eu queria ver o que um dicionário comum fala sobre o que vem a ser honrar. Nós sabemos o que é honrar. Nós sabemos, nós temos honrado, e não somente a Deus, a Bíblia também fala para a gente honrar os nossos pais, né? É o mesmo sentido de, naquele momento, nós estarmos trazendo algum tipo de honra, algum tipo de consideração àquela pessoa que merece, mesmo que seja simplesmente por ser os nossos pais. Mas o dicionário fala o seguinte, ó: honrar é ter consideração, fazer uma homenagem à virtude, ao talento de alguém, às boas ações que uma pessoa fez e mesmo as qualidades que essa pessoa tem. Então, quando você está lendo essa passagem, nós estamos dizendo que uma forma de cultuar a Deus é quando nós, na confiança de que Ele é o dono do ouro e da prata, e que Ele sabe o que está acontecendo nesses tempos de coronavírus, que Ele sabe o medo que tem vindo a muitos corações, como eu vou pagar, como eu vou comer, como eu vou viver, como... Tem tantas dúvidas, mas a promessa dele não é, olha, você só deve honrar em termos de fartura. A promessa dele não está dizendo, ó, só quando você estiver sobrando, então aí você dá. Não, ele está dizendo, honra ao Senhor com os teus bens, com aquilo que você tem e com as primícias, aquilo que é o primeiro, o principal de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui nós temos não apenas um ensinamento, quando ele está dizendo honra ao Senhor, e é um privilégio a gente fazer isso, mas ele tem uma promessa. Nós, aqueles que cremos, aqueles que honramos com dízimos e ofertas, aqueles que trazemos à casa do tesouro a possibilidade dela não apenas permanecer com a porta aberta, mas ela também poder levar o mantimento, o alimento espiritual e às vezes até mesmo um alimento no que diz respeito a uma cesta básica ou alguma outra coisa. E aí ele está falando o seguinte, olha, você que crê que você deve investir naquilo que é chamado reino de Deus, ele tem uma promessa e ele diz, encherão os teus celeiros. Ele não falou isso, querido. Se ele falasse só encherão, já seria algo assim, ó, vai ficar cheio. Mas ele diz, encherão fartamente. É abundância. Ele está prometendo, isso é promessa. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Querido, nosso Deus não mente. Eu sei da tua preocupação, eu sei dos tempos que estamos vivendo, mas nós precisamos crer nesta bondade e cuidado de Deus. Então, em nome de Jesus, não pare de adorar a Deus trazendo o seu dízimo e a sua oferta. É importante que você entenda, é importante que você saiba que nós só estamos aqui por causa da
tua fidelidade, porque você crê que realmente você é um escolhido, separado, faz parte da família Manaim. Dízimo não é para pessoas de fora, dízimo não é para aquelas pessoas que são de outras igrejas, outras denominações. A família Manaim é a família que sustenta a nossa porta aberta, que sustenta a possibilidade da gente levar o alimento para todos vocês. Você que quer contribuir através de uma oferta, isso também você pode fazer. Vai aparecer na tela aí todos os dados bancários e você pode depositar. Mas não fique pensando, nossa, mas eu vou fazer um depósito tão pequeno. Queridos, é a mesma coisa quando você saía do seu lugar e vinha até aonde estava o gasofilácio e depositava. Não existe a quantidade pouca ou muita diante de Deus. Existe o amor, existe o privilégio, existe a consideração, existe o fato de que eu e você, através de dízimos e ofertas, queremos cultuar ao nosso Deus, que é totalmente digno. Amém? Então, deposite o seu dízimo e a sua oferta para a glória do nosso Deus, para que a casa do papai permaneça aberta. Deus te abençoe. E agora eu quero te abençoar. Vamos fazer uma oração para que você receba da parte de Deus a bênção dos céus pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu compromisso com esse Deus. Pai amado e querido, Senhor, os dias são maus, mas a nossa fé está no Senhor. E como nós lemos no começo, quando o Senhor age, agindo eu, quem impedirá? Este é o motivo da minha oração a estes que, neste momento, estão colocando dízimos e ofertas através dessas contas bancárias. Pai, em nome de Jesus, age na vida de cada um dos teus filhos. Age, Senhor, dando graça, dando condição, trazendo paz, Senhor. Eles precisam, nós precisamos experimentar essa paz todos os momentos, Pai. Abençoa essa família, abençoa esse lar, Pai, que tem contribuído, que tem investido na obra do Senhor, para que possa ficar aberto, possamos permanecer, possamos investir no reino de Deus. Nós abençoamos cada um individualmente, a sua casa e a sua parentela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou chamar o Caio. Vocês devem estar achando interessante, né? É que como nós não podemos chegar perto de ninguém, então a combinação é o seguinte, ele faz a introdução, ele faz o dízimo, e aí depois eu prego. Aí depois a gente inverte. É dessa maneira, simples assim, tá? Tudo feito com muita intimidade, com a família, mas acima de tudo, por muito amor ao nosso Deus. Vamos orar? Paizinho querido, teu filho é um vaso de barro nas tuas mãos. A única coisa, Senhor, que importa para nós, Pai, é que por onde nós passarmos, por onde nós andarmos, a gente possa levar a tua boa palavra, trazer vida aos corações, ser sal e luz nessa terra. E, Senhor, hoje, investido da autoridade que o Senhor mesmo deu a ele, onde o Senhor o chamou, ungiu para que ele pudesse pastorear esta igreja que se chama pelo teu nome, Pai. Eu te peço uma unção sobrenatural. Derrama óleo fresco, Pai. Venha, Senhor, envia teus anjos derramando esse óleo com uma nova unção, com uma nova graça, um novo poder, uma nova sabedoria, um novo discernimento, Pai, para que nós possamos, Senhor, como lideranças, alimentar, poder transmitir a tua palavra, poder tirar totalmente a sede de cada coração. E, Pai, eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus, que o teu filhinho, cheio do teu poder, possa transmitir a tua palavra a todos aqueles que o Senhor enviar. É uma rede, é uma mídia, e o Senhor pode fazer chegar este filme, este vídeo, esse áudio, aonde o Senhor quiser, porque a casa é tua. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Sejam muito bem-vindos por mais esse segundo culto que nós estamos fazendo virtual.
até que o Senhor faça com que esta quarentena desapareça. Eu quero rapidamente falar com vocês sobre uma revelação que Paulo deu em 1 Timóteo capítulo 4, falando de que nos últimos tempos, e esse é o tempo que nós estamos vivendo, nós iríamos ver espíritos enganadores demoníacos disseminando ideias que trariam sobre o mundo duas principais consequências. Esse mesmo espírito enganador que vai atingir toda a humanidade, todo o sistema mundial, ele vai atingir tão violentamente toda a humanidade que até mesmo alguns dos crentes farão a apostasia, ou praticarão a apostasia. Apostasia é para o crente, é para a igreja. Apostasia é o descasamento, é aquele que experimentou. Você depois medita nisso no capítulo 6 do livro de Hebreus, você vai ver exatamente isso. Aquele que experimentou a salvação em Cristo Jesus e que deliberadamente, com influência, melhor dizendo, desses espíritos enganadores, eles vão praticar a apostasia. Mas eu não quero falar da apostasia, eu quero falar de que esses espíritos enganadores vão disseminar e iriam disseminar, trazendo duas principais consequências. A primeira delas é que as mentiras revestidas hipocritamente de verdade. Nós estamos, nesses últimos tempos principalmente, não agora somente nessa pandemia, nós estamos vendo, com os nossos olhos, nós estamos vendo essas mentiras sendo revestidas hipocritamente de verdade. E a segunda consequência é a consciência cauterizada. A cauterização é quando você faz um ferimento na mão, por exemplo, você cauteriza aquilo, você fica com aquela área da pele insensível. Então Paulo, quando usa essa expressão consciência cauterizada, ele está se referindo àquelas pessoas que não têm capacidade de julgar mais com clareza. As análises que eles fazem ficam insensíveis a observar as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. Esse espírito enganador, eu creio que foi liberado nos últimos 100 anos, no início do século XX, e essas ideias elas têm crescido de uma velocidade muito grande, porque o diabo sabe que o tempo dele está acabando, irmãos. Esse é mais um dos sinais desses últimos tempos. Nós precisamos buscar em Deus, portanto, o discernimento espiritual para nós não cairmos no erro, no julgamento dessas coisas. Nunca, na minha vida, eu passei tanto tempo prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, nas notícias, em tudo. Ao longo de toda a minha vida e pela vida da história do mundo, nunca aconteceu de ter uma paralisação mundial completa como essa. Nós não sabemos o quanto tempo isso ainda vai demorar. Então, nós precisamos buscar em Deus o discernimento espiritual para nós não cairmos no erro de julgamento das coisas. O mundo está sem essa capacidade de julgar as coisas. Eles estão parecendo barata tonta quando andam atrás de alguma coisa. O livro de 2 Tessalonicenses, Paulo fala no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui Paulo está falando, quando ele se refere ao aparecimento do anticristo. O anticristo, nós sabemos, é um sujeito extremamente inteligente, jovem, provavelmente muito carismático, que vai surgir nesses últimos tempos, para exatamente numa época como essa, em que a economia vai estar destruída, em que há uma crise, uma tragédia na área de saúde como essa. Ele vai trazer soluções, porque as pessoas estão procurando um líder. Nunca faltou tanto líder na história da humanidade como agora. Então Paulo, quando está se referindo aqui
ao aparecimento de Anticristo, ele fala algumas coisas interessantes. Uma delas é o prodígios da mentira. É exatamente esse espírito enganador que se manifesta nos últimos tempos. E com todo engano de injustiça, para quem? Para aqueles que perecem, aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus tem ainda, nós estamos vivendo ainda nos últimos tempos do tempo da graça. Porque no tempo que entrar a grande tribulação, a graça de Deus foi recolhida. Então nós precisamos entender que nós ainda temos tempo para, debaixo da graça do Senhor, discernir espiritualmente as coisas que estão ao nosso derredor, para que nós não percamos a salvação ou não percamos a oportunidade de subir no arrebatamento. Eu procurei aqui no dicionário o que significa discernir, essa palavra discernir. O dicionário diz que é perceber claramente, formar juízo, apreciar, julgar, avaliar. Como é que eu e você, então, dentro desse tempo de tragédia, como é que você e eu podemos encontrar esse discernimento espiritual e o discernimento especial que você e eu temos que ter? Colossenses 1, Paulo escrevendo em Colossenses 1, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento ou inteligência espiritual. Hoje tem uma expressão que quase todo mundo conhece, que é a inteligência artificial. Paulo aqui estava falando da inteligência espiritual, que obviamente é muito melhor que a inteligência artificial, porque ela é mecânica. O versículo 10 ele continua dizendo assim: a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E no 11 ele continua: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. É interessante que essa expressão, viver do modo digno do Senhor, representa nada mais, nada menos do que a maturidade espiritual no julgamento das coisas. Nós temos um caminho aqui, um caminho claro que Paulo está nos ensinando, que para esses últimos tempos nós possamos discernir espiritualmente. Paulo usa essas palavras que nos conduzem a um viver de modo digno do Senhor, ou seja, para alcançar essa maturidade, irmãos, que nos ensinará a não cair nas sutilezas demoníacas da mentira e não deixarmos cicatrizar a nossa consciência. Essas três palavras, elas são usadas com relação à vontade de Deus. Então, essa expressão que ele usou primeiro, de pleno conhecimento, no original ele é uma palavra grega que indica uma profundidade do conhecimento que não é do homem. Esse não é um conhecimento do homem. Ela é superlativa, ela é profunda, ela tem a fonte em Deus, não pode ter a fonte em mim, na minha inteligência, na minha capacidade, na minha experiência de vida, pela minha idade. Não é possível ficar olhando, porque ninguém tem capacidade humana hoje de compreender as coisas que estão acontecendo. Então Paulo aqui está dizendo, ele usa essa palavra que é epignosis. Epignosis é usada apenas cuja fonte é o próprio Deus. O conhecimento humano, ela é uma outra palavra que é gnosis. Epi é superlativo no grego. A segunda palavra que ele fala para nós alcançarmos o discernimento espiritual é a sabedoria. Essa palavra sabedoria, eu lembro sempre dessa passagem no livro de Provérbios, no capítulo 2, diz assim, eu vou ler o versículo 1 até o versículo 12 rapidamente, que diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento.
E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. E se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e a sua boca vem e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ou seja, os retos são aqueles justificados em Cristo Jesus. É escudo para os que caminham na sinceridade e guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. No versículo 9 ele continua: então entenderás justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. E a terceira expressão que ele usou de entendimento ou inteligência espiritual, também no grego existem duas expressões utilizadas para inteligência espiritual. Uma delas que está lá no livro de Lucas, no capítulo 2, 47, quando estavam se referindo a Jesus Cristo, disseram assim: todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Essa palavra aqui, ela no original grego é a mesma que Paulo usou aqui nesse trecho que nós lemos, que é o entendimento espiritual da vontade de Deus, é de uma forma prática da inteligência. Não é uma inteligência que é da herança, que você recebe de herança. Tem pessoas que já nascem mais inteligentes por questões genéticas. Esta inteligência que nasce das questões genéticas é o lado prático da mente que age. Mas Paulo não usou essa expressão, ele usou uma outra, que é essa que foi usada para Jesus, que é a capacidade adquirida pela observação espiritual, pela pesquisa, pelo testemunho, pela vivência espiritual. Então, a inteligência de Jesus era uma inteligência como homem, e nós estamos falando dele como homem, que era uma inteligência com capacidade crítica para você aprender claramente e julgar corretamente as coisas. É isto que Paulo está pedindo. Por isso que ele fala no início que ele ora incessantemente para que nós possamos adquirir essas três características. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26, Paulo fala assim: irmãos, reparai, presta atenção, em outras palavras, reparai na vossa vocação. Vocação é aquilo que você é chamado. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Por que Deus fez isso? No versículo 29, ainda de 1 Coríntios capítulo 1, ele diz assim: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não é pela nossa força, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, pela nossa experiência de vida que nós adquirimos esse discernimento espiritual. Mas a fonte disso, irmãos, é sempre Deus. E ele termina falando aqui uma frase, uma declaração que é importante eu e você percebemos. Sendo fortalecido, ele repete essa expressão várias vezes, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Essas palavras fortalecidos e poder têm a mesma raiz, que é dunamis. Nós temos falado muito dessa palavra grega, que tem origem na palavra dinamite, por exemplo, que é uma bomba que é de extrema força. Então, fortalecidos e poder é a mesma palavra dunamis. E a outra palavra que ele foi traduzida aqui pelo poder é kratos. E kratos é a força de governo. O que nós estamos precisando, irmãos, é uma força
do Senhor que nos dê autoridade para discernir, só para dar um exemplo, essa palavra kratos, a democracia vem, é o poder do povo. Então eu quero conclamar vocês nesse tempo difíceis, irmãos, meditar nisso que nós estamos falando aqui, que há espíritos enganadores que foram disseminando ideias e discursos e ideologias nesses últimos 100 anos da humanidade e tem aumentado isso numa velocidade muito grande. Duas coisas que tem esses espíritos enganadores imprimido em toda a humanidade. A primeira delas é falar mentiras que hipocritamente se tornam verdades ou parecem verdades, trocam a posição. E a segunda coisa é consciência cauterizada, não tem sensibilidade de analisar as coisas como estão. Então nós estamos sendo massa de manobra de espíritos enganadores se nós não tivermos mais do que nunca discernimento espiritual para compreender as coisas e julgar as coisas de uma forma positiva, de uma forma real, de uma forma que Deus quer que eu e você compreendamos. Nós vamos ter muita dificuldade para viver nesses últimos tempos. Eu quero orar com você terminando, buscando em Deus uma capacidade de julgamento para esses últimos tempos. Quero pedir 3 coisas aqui nessa minha oração. Senhor amado, eu te peço, Pai, que a nossa vida, que na nossa vida nós possamos ter um discernimento vindo do seu trono. A fonte desse discernimento nós temos aprendido que é o Senhor para esses últimos tempos. Eu quero orar também, Senhor, pelas autoridades responsáveis para tomar decisões corretas sobre o fim dessa quarentena, dessa pandemia, Pai. Pai, quanta confusão que está havendo, quanta diz com diz, quanta politicagem que se entrou numa coisa tão séria como o mundo está passando. Nós não sabemos compreender que cada uma das pessoas que tem hoje esse poder de governo para poder tomar decisões, Pai, estão falando um contra os outros, quando na verdade nós tínhamos que estar unidos, e a palavra de Deus já tem nos ensinado isso, que a casa dividida não se estabelece, o mundo está completamente dividido, Pai. E eu quero aqui, na autoridade do nome de Jesus Cristo, clamar que esses espíritos enganadores não entrem nas nossas vidas, na vida daqueles que são escolhidos do Senhor, que somos nós que vamos receber a honra de entrar na presença de Deus muito brevemente com arrebatamento. E eu quero, portanto, terminar pedindo para que o Senhor abra os olhos, nossos olhos, para que nós possamos ter uma vista de águia, Pai, enxergar muito mais longe, enxergar atrás de todas essas intenções que a gente vê na televisão, na internet, nas declarações dos governantes. Pai, que não permita que a gente caia assim como quase toda a humanidade está caindo no ouvir essas notícias e esse raciocínio disseminado por esses espíritos enganadores demoníacos que foram liberados para esse último tempo. Pai, proteja-nos, Pai. Proteja cada uma dessas famílias que estão nos ouvindo hoje. Não somente da Igreja Batista Manaim, mas de todos aqueles que estão ouvindo e vendo a gente através desse canal que o Senhor tem propiciado para continuar falando do seu Evangelho. O Evangelho, Pai, é a boa notícia. E nós queremos clamar que muitas dessas pessoas possam conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, declarando com a sua boca e crendo com o coração, para que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, venha nos trazer todas as informações que o Senhor tem para nos dar nesses últimos tempos, para a honra e para a glória do Senhor. Fique na paz do Senhor, irmãos.